Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Muito boa noite, muito boa noite. Chegamos aqui para você, chegamos aqui. Então vamos embora, olha lá, vamos trabalhar aqui nossa operação aqui para focado na Guarda Civil Municipal de Sobral. Vamos trabalhar aqui legislação extravagante. O que é que eu fiz? Eu trouxe aqui uma questão de cada tema previsto no edital. Uma questão de abuso de autoridade, uma questão de lei de drogas, uma questão da Maria da Penha, e sair trazer só uma questão, e dessa questão a gente vai destrinchar mais conteúdos, beleza? Então, vamos lá, vamos começar, vamos trabalhar e vamos trabalhar. Então, vamos lá, primeira questão para você, olha lá. É um tipo de questão que pode ter certeza que vai estar presente em sua prova, é a banca perguntar o que é ou o que não é crime hediondo. É uma coisa que a banca vai perguntar para você, o que é ou o que não é crime hediondo. Então, ele diz assim, ó, nos termos da lei de crimes hediondos, são considerados crimes hediondos os listados a seguir. Só que ela traz aqui, ó, uma observação no final, exceto. Aí ela traz, ó, letra A, tráfico de drogas, letra B, feminicídio, letra C, estupro, letra D, estupro de vulnerável, letra E, sequestro e cárcere privado cometido contra menor de 18 anos. Muito cuidado aqui. Você percebeu que eu estou dando só um tempinho para você vir aqui, ó, e colocar a sua resposta, tá ligado? Estou dando sempre um tempinho para você chegar aqui do lado e colocar a sua resposta. Então, vamos lá, deixa eu olhar aqui. Ah, é isso mesmo, é exatamente, olha lá. Letra A, tráfico de drogas. Muito cuidado que o tráfico de drogas, ele não é crime hediondo. Não é crime hediondo. É crime equiparado a hediondo. Tanto o tráfico de drogas é o tráfico, a tortura e o terrorismo. Tráfico, tortura e terrorismo são crimes equiparados a hediondos, ou seja, são crimes que não estão presentes na lei de crimes hediondos, mas a forma que eu vou puni-los é equiparado como se fosse um crime hediondo. Perfeito? Gostei dessa questão.
muito bem elaborada, porque muito aluno ainda se perde nessa questão. O que é crime hediondo e o que não é crime hediondo. Então vamos embora. Veja, como sempre, eu gosto muito de trazer mais alguma coisa para você, meu aluno. Veja, hoje a lei de crimes hediondos, ela traz ali um rol gigantesco de crimes. Então, uma das melhores maneiras que eu encontrei para estudar a lei, para lembrar dos crimes, é separar de acordo com determinadas categorias. Então, olha, acompanha comigo. Ó. Eu tenho aqui um rol de crimes contra a vida. São crimes contra a vida que são crimes hediondos. Então, vamos lá. Ó. O homicídio simples, ele vai ser crime hediondo quando ele for praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Também o homicídio qualificado vai ser crime hediondo. A lesão corporal gravíssima contra autoridades, agentes públicos, protegidos ou instituição de ensino. Aqui. Também vai ser crime hediondo a lesão corporal seguida de morte, nessas mesmas condições aqui de cima. Feminicídio, crime hediondo. Vicaricídio, crime hediondo. E induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou automutilação praticado pela internet ou em transmissão ao vivo. Todos esses crimes contra a vida são considerados crimes hediondos. O próximo rol são crimes patrimoniais. Só que você tem que entender que são crimes patrimoniais que eles são violentos. Ou seja, tem violência. Olha lá. Roubo com restrição de liberdade da vítima. Roubo com arma de fogo. Muito cuidado, apenas o roubo com arma de fogo. Roubo com arma de fogo também de uso proibido ou restrito. Latrocínio, que seria ali o roubo, que o pessoal chama de roubo seguido de morte, né? Mas é roubo qualificado pela morte. Então, é roubo com morte. Roubo com lesão corporal grave. Extorsão qualificada, né? Ó, veja que todos esses aqui, ó, são o roubo. Próximo rol é a extorsão. Então, vamos lá, ó. São 5 roubos, sim, porque o latrocínio é um roubo qualificado pela morte. Então, eu tenho 5 roubos, tenho 3 extorsão e apenas um furto. Então, eu tenho a extorsão qualificada pela restrição de liberdade, lesão grave ou morte. Extorsão mediante sequestro. A extorsão mediante sequestro qualificada, né, que são as formas qualificadas dessa anterior aqui. Eu vou ter que analisar. Eu coloquei tudo isso aqui, ó, eu vou ter que analisar de acordo com o Código Penal. E o furto, mas não é todo furto, não. Apenas o furto qualificado com emprego de explosivo. Tá? Que são os crimes patrimoniais violentos. Eu tenho agora os crimes contra a dignidade sexual, bem reduzido. Eu tenho aqui o estupro de vulnerável, porque agora hoje o estupro abarca o atentado violento ao pudor, que era no passado. Eu tenho o estupro de vulnerável, favorecimento da prostituição e exploração sexual de criança, adolescente e vulnerável. É só esse caso aqui, muito cuidado, e não é qualquer favorecimento da prostituição e exploração. É só criança, adolescente ou vulnerável. Crimes contra a criança e adolescentes, eu tenho aqui esse rol também, né, que é o sequestro, cárcere privado contra menor de 18 anos, tráfico de pessoas contra criança e adolescente, e os crimes do ECA. Eu tenho vários crimes do ECA que hoje são considerados hediondos. 240, 241A, né, principalmente se você, veja, como no nosso edital ela pede crimes do ECA, eu peço que você faça uma revisão desses crimes aqui, por conta do meu tempo, eu não vou poder fazer isso. Mas eu quero que você, como no edital tem o crimes do ECA, eu peço que você faça essa revisão desses crimes do ECA que são hediondos. Porque a banca ela pode elaborar uma questão trazendo esses crimes que estão presentes lá no ECA, porque ela está pedindo o ECA no edital. Ela não está pedindo os crimes do ECA no edital, então vamos ficar ligados aí para não se perder. Então vamos lá, crimes contra a saúde pública, epidemia com resultado de morte, falsificação, adulteração, corrupção de produtos terapêuticos ou medicinal, seria remédios, saneantes. Crimes contra a paz da humanidade, seria aqui o genocídio. Teria aqui os crimes relacionados às armas, né, que é o porte ou posse ilegal de arma de uso proibido, de arma de fogo, né? Comércio ilegal de armas e tráfico. Então veja que aqui, ó,
só é o de uso proibido, ó, só é hediondo de uso proibido, o comércio ilegal e o tráfico de armas. Muito cuidado que não é qualquer crime previsto na lei de Estatuto do Desarmamento, que é a 10.826, de 2003. Não é qualquer crime. Lembrando que essa lei está no seu edital e você, se ela está no seu edital, toma cuidado que a banca pode trazer quais são os crimes hediondos por conta que ela já pediu aqui a lei. Aí tem que ficar atento com relação a isso. Aí eu tenho a criminalidade organizada, né, que seria ali a organização criminosa voltada à prática de crimes hediondos ou equiparados, e os crimes de domínio social estruturado, que foi trazido ali pelo Marco Legal de Combate ao Crime Organizado, que foi a Lei 15.358 de 2006. E todos os crimes militares que são equiparados a hediondos. Então, crimes militares equiparados a hediondo. Então, se o crime é hediondo, mas foi realizado num contexto militar, ele vai ser considerado hediondo. Isso aqui foi uma alteração que foi trazido na lei, porque isso aqui não tinha essa previsão até então na lei de crimes hediondos. Vamos lá, próxima questão, muito cuidado aqui, ó, bem tranquila, bem sequinha. Nos termos da Lei 13.869, conhecida como Lei de Abuso de Autoridade, é suscetível à pena do agente público que cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar. Olha só, cuidado, ó. É suscetível de pena, ou seja, se é suscetível de pena, ela está perguntando o que é crime. Cumprir o mandado de busca e apreensão domiciliar, esses horários aqui pode, só o que não pode é aqui. Você sabe que a nossa Constituição Federal, ela traz como regra a inviolabilidade de domicílio. Não é isso? Só que ela traz exceções. Ela traz exceções. E exceções, no caso, com consentimento do morador, no caso de flagrante, no caso de desastre, no caso para prestar socorro. E aqui, durante o dia, aí por determinação judicial. Então veja que por determinação judicial só pode ser durante o dia. Nesses outros casos aqui pode ser tanto durante o dia quanto durante a noite. Pode ser tanto durante o dia quanto durante a noite. Só que, veja, o STF, Supremo Tribunal Federal, ele tinha duas visões, o que era considerado no dia, né? O que era considerado dia. Então, para o STF, o que era considerado dia, ele tinha um critério cronológico, que dizia que dia era de 6 horas da manhã às 18 horas. Então, era o critério cronológico. E, agora, também ela adotava também o critério físico astronômico. Físico-astronômico, que era da alvorada, ou seja, do amanhecer do dia até o crepúsculo. Ou seja, até o anoitecer. Era do amanhecer até o anoitecer. Essa aqui eram as duas visões do STF, o que era o dia. Só que aí veio a lei de abuso de autoridade e veio o STJ e também já está sendo seguido também pelo STF, dizendo o seguinte, que dia vai ser de 5 horas da manhã às 21 horas. Então, dia, para a lei de abuso de autoridade, é de 5 horas da manhã até as 21 horas. Aí você diz assim, professor, eu não vi isso na lei de abuso de autoridade, que dia era de 21 horas, de 5 horas da manhã até as 21 horas. Não, ela não diz expressamente isso. O que foi feito foi uma interpretação ao contrário senso. Por quê? A lei de abuso de autoridade, ela diz assim, ó, é crime cumprir mandado judicial de 21 horas até as 5 da manhã. Então, para e pensa comigo. Se é crime
cumprir de 21 horas até as 5 horas da manhã, é porque é noite, concorda comigo? Então, fazendo aqui uma interpretação ao contrário senso, então de 5 horas da manhã até as 21 horas, é considerado dia. E foi isso que está sendo adotado, inclusive pelo STJ, já teve várias decisões nesse sentido, inclusive também pelo STF, que já teve algumas decisões, tem menos decisões, mas já existem decisões do STJ, e isso aí já está trazendo, inclusive, já doutrinário, isso também já é doutrinário. Perfeito? De boaça, show de bola. Vamos seguir. No Brasil, o crime de tortura é previsto e reprimido nos termos da Lei Federal 9455 de 97. A esse respeito, assinala a alternativa correta. A pena para os crimes de tortura será aumentada de 1/3 quando o crime for cometido contra criança, gestante, portador de deficiência ou adolescente maior de 60 anos. Não, na realidade é de 1/6 a 1/3. Por isso que ela está errada. É de 1/6 a 1/3. O crime de tortura é inafiançável, certo? E insuscetível de graça e anistia, não suscetível de graça e anistia. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental em razão da discriminação religiosa, não configura crime de tortura. Errado, porque é sim crime de tortura. É sim crime de tortura. A pena para o crime de tortura é aumentada de 1/6 a 1/3 quando o crime for cometido por agente público. Certíssimo. Certíssimo. Letra D, corretíssimo. A pena para o crime de tortura será aumentada de 1/4 até 1/3 quando o crime for cometido mediante sequestro. Não, é de 1/6 a 1/3. De 1/6 a 1/3. Letra D é a correta. Vamos lá. Eu tenho aqui um resuminho dos crimes de tortura, né? Eu quero que você entenda que para existir, eu já trouxe aqui anotado para a gente ganhar tempo. Eu quero que você entenda que para existir crime de tortura, eu preciso do constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental. Ou seja, eu preciso do que a doutrina chama de dolo geral. O que é o dolo geral? É a vontade livre e consciente de constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental. Mas só fazendo isso, por si só, não configura crime de tortura. Eu preciso ter o dolo específico, que é a finalidade, E quais são as finalidades, que são os dolos específicos? Ou seja, tortura à prova, que é obter informação ou confissão. Eu preciso constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça causando sofrimento físico ou mental com a finalidade de tortura-crime, ou seja, provocar a omissão de natureza criminosa, ação ou omissão de natureza criminosa, é ação ou omissão, ficou faltando a ação ali. E eu tenho que constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça causando sofrimento físico ou mental com a finalidade de que, em razão da discriminação racial ou religiosa, que seria ali a tortura preconceito. Então, veja que, para existir crime previsto na lei de tortura, eu preciso do dolo específico mais o dolo geral, certo? Então, aqui seria essa visão como está na sua tela. Informações complementares. Eu tenho dentro da lei de tortura a tortura-castigo, que tem a de 2 a 8 anos como pena, né? Seria aqui também tudo isso. Eu tenho a tortura por omissão. Eu tenho aqui a tortura por omissão, que é a detenção de 1 a 4 anos. E outra informação, que é a perda do cargo quando o indivíduo é cometido pelo crime de tortura, o efeito é automático. O que significa isso? O juiz bateu um martelo, condenando o indivíduo por prática de tortura, automaticamente, se ele é servidor público, ele vai perder o cargo público. Automaticamente ele perde o cargo público. Não precisa o juiz motivar, não precisa o juiz falar sobre isso, né? E eu tenho aqui outros prazos de pena, porque você sabe que a nossa banca ela pode, de repente, cobrar aqui um prazinho de pena. Eu teria ali a lesão corporal, né? A tortura que causa lesão corporal,
de 4 a 10 anos, e a tortura que causa morte, de 8 a 16 anos. Lembre-se, essa telinha aqui, esse pequeno resumo aqui esse resumo aqui, meu aluno, só para você ter ideia, é o meu resumo. É o resumo que está no meu material de revisão. Quando eu estudo para concurso, esse aqui seria o meu resumo. Eu ainda vou precisar complementar ele, porque ainda hoje você sabe que foi mudada a lei, e agora trouxe a tortura por meio de violência doméstica e familiar. Mas o raciocínio vai ser sempre esse. Só é você incluir agora a tortura mediante violência doméstica e familiar dentro desse rol aqui. Então, agora seria qual a leitura? O dolo geral, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça causando sofrimento físico ou mental, no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher. Eu vou colocar aqui uma quarta situação aqui, vou ter que refazer esse meu mapinha mental. Essa é a parte ruim do direito, porque sempre vai estar sendo atualizado, mas não se preocupe, porque nós sempre trazemos para você de forma atualizada. Então, vem cá, vamos seguir. Durante a apuração de um caso de violência doméstica, a autoridade policial realizou diversas diligências. Nesse sentido, são procedimentos expressamente previstos no artigo 12 da Lei de Maria da Penha, exceto, a banca gosta muito dessa cobrança da exceção, verificar se o agressor possui registro de porte ou posse de arma de fogo e comunicar o fato ao órgão competente, certo? Colher provas necessárias ao esclarecimento do fato e de suas circunstâncias. Isso aqui está correto. Encaminhar imediatamente o agressor para julgamento perante o juizado de violência doméstica e é miojo, 3 minutos? De jeito nenhum. Não faço isso, não. Determinar a realização de exame de corpo de delito da ofendida e requisitar outros exames periciais necessários. Aqui está correto. Aqui está correto. Vamos lá. Tá aí, ó. Quais são os procedimentos? Ó? Ouvir a ofendida, colher todas as provas. Essa aqui é muito importante, porque é remeter no prazo de 48 horas o expediente apartado, ou seja, separado ao juiz, com pedido da ofendida para concessão de medidas protetivas, veja que o prazo aqui é 48 horas. Determinar que se proceda exame de corpo de delito, ouvir o agressor e as testemunhas, ordenar a identificação do agressor, verificar se o agressor possui registro de porte e posse de arma de fogo e remeter o prazo legal, os autos do inquérito policial. O prazo legal seria ali 10 dias, se o indiciado estiver preso, e 30 dias se ele estiver solto. É o prazo legal previsto no CPP. Vamos lá, quinta questão. Segundo a Lei 11.343, conhecida como a Lei de Drogas, são requisitos para o conhecimento do tráfico de drogas na sua forma privilegiada. Lembrando que o tráfico de drogas na forma privilegiada, ele não é equiparado a hediondo. Não é equiparado a hediondo, implicando possibilidade de redução de pena, as condições a seguir em relação ao agente, exceto, olha só, se ele for primário, vai ser, em tese, um dos requisitos? Sim. Ter bons antecedentes, em tese, é um dos requisitos? Sim. Não se dedicar a atividades criminosas é um requisito para a configuração do tráfico privilegiado? Também sim. Não integrar a organização criminosa? Também sim. E confessar o crime? Não, porque a gente não está fazendo um acordo de não persecução penal. Lá no acordo de não persecução penal é que o indivíduo se assume, né? Ele, no caso, confessa o crime formal e circunstanciadamente, e ali ele é um primeiro requisito para ser concedido o acordo de não persecução penal previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal. Perfeito? Então, aqui a letra E é a correta. Vamos embora. Olha lá. Está aqui o parágrafo 4º da Lei de Drogas. Nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º desse artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, olha só, é de 1/6 a 2/3, né? Vedada a convenção de pena restritiva de direito, isso aqui foi considerado inconstitucional pelo STF, por conta do princípio da individualização da pena, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas, nem integre a organização criminosa, né? Então, não se dedica a atividades criminosas e nem integre as organizações criminosas. Vamos lá.
Eu quero que você tome cuidado para não misturar com parágrafo 2º e parágrafo 3º, viu? Porque aqui não entra o tráfico privilegiado, viu? Não entra hipótese de tráfico privilegiado. Porque aqui, ó, o parágrafo 2º é induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de drogas. Veja que aqui induzir é o cara chegar na pessoa e plantar a ideia, dar suporte material para que ela use droga. Seria o parágrafo 2º. Já o parágrafo 3º é oferecer droga, eventualmente sem objetivo de lucro, a pessoa do seu relacionamento para junto consumirem. Isso aqui é o chamado de compartilhamento conjunto de drogas. Lembre-se que nenhum desses dois cabe o privilégio. Nenhum desses dois. Porque, veja, a própria lei ela foi clara. Só cabe o privilégio ó, no caput e no parágrafo 1º desse artigo. Entendeu? Aqui a gente está trabalhando parágrafo 2º, parágrafo 3º. Né? Parágrafo 2º, parágrafo 3º. É bem interessante porque a banca ela pode trazer aí uma pegadinha, meu aluno, trazendo a ideia que cabe o tráfico privilegiado nesses casos aqui. Fazer ali uma pegadinha, né? Então, muito cuidado aqui para não confundir as hipóteses. Beleza? Vamos lá, questão 6. Encerrado o trabalho investigativo, realizado conjuntamente pelo Ministério Público e pela Polícia Civil do Estado do Mato Grosso, em observância às formalidades legais, 10 pessoas diferentes foram denunciadas pela prática de crime de organizações criminosas. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei número 12.850 de 2013, assinala a opção que não apresenta, né? Que não apresenta, ela gosta muito dessa exceção, que não apresenta causa de aumento de pena aplicável ao crime de organização criminosa. Vamos lá. O concurso de funcionário público valendo da organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal. Aqui é uma causa de aumento de pena, sim. O produto ou proveito da infração destina-se, no todo ou em parte, a outro estado da federação. Aqui não é uma causa de aumento de pena. Aqui não é uma causa de aumento de pena. A organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes. Aqui é uma causa de aumento de pena. As circunstâncias do fato evidenciaram a transnacionalidade da organização, certo? Aqui seria uma causa de aumento de pena. E a participação de criança e adolescente, aqui é outra causa de aumento de pena. Então, aqui eu tenho, de fato, a letra B de bola. Letra B de bola. Vamos lá. O que é que a banca pode perguntar para você? Pode perguntar os requisitos desse parágrafo primeiro. O que é considerado uma organização criminosa? Então, vamos lá. Ó. A organização criminosa é a associação de 4 ou mais pessoas de maneira estruturada, ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direto ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, não precisa ser vantagem econômica, é de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, ou seja, várias infrações penais. Então, veja que eu preciso de mais de uma infração penal, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou que seja de caráter transnacional. Então, veja que pode ser superiores a 4 anos, ou, mesmo que não seja superior a 4 anos, mas seja de caráter transnacional. Que seja de caráter transnacional. Aqui é uma hipótese de questão. Teria aqui uma hipótese de questão. Outra hipótese de questão vai ser aqui sobre o parágrafo 2º. O crime promover, constituir, financiar, integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa. A pena é de 3 a 8 anos. Só que eu tenho aqui sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. Então aqui eu tenho o crime, que é chamado de crime de organização criminosa, é o parágrafo 2º. Aí eu tenho aqui, ó, as penas aumentam de até metade se a atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo. Então eu tenho aqui a primeira causa de aumento de pena. Primeira causa de aumento de pena. A pena é agravada para quem exerce comando,
individual ou coletivo da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente os atos de execução. Aí eu tenho aqui, ó, a pena agravada também. A pena é aumentada de 1/6 a 2/3 se há participação de criança e adolescente, se há concurso de funcionário público, se o produto ou proveito da infração destinar-se no todo ou em parte ao exterior, se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes e se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização. Então, eu tenho aí as causas de aumento de pena para você lembrar na sua prova. Questão 7. Assinala a opção em que, corretamente, apresentado o ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito, de acordo com a classificação da Lei 8.429. Frustrar licitude de concurso público. Aqui fere princípio. Praticar ato administrativo visando fim proibido em lei. Aqui fere princípio. Facilitar a aquisição de bens por preço superior ao do mercado. Então, aqui seria fere princípio. E também, no caso aqui, fere princípio. Receber vantagem econômica, olha aqui, receber vantagem econômica indevida em razão do exercício da função, letra D. E deixar de prestar contas também fere princípio. Veja, um tipo de questão que a banca pode trazer para você, meus alunos, é o seguinte: a banca trazer exatamente aquela ideia do que é os casos de improbidade administrativa. Então, veja, eu tenho aqui os atos que importam, né? Os atos que são considerados improbidade administrativa. Vamos lá. Os que importam enriquecimento ilícito, causa prejuízo ao erário e atenta contra princípios. Que princípios são esses? Os princípios constitucionais, meu aluno. Então, você vai fazer o seguinte raciocínio. Quando você lê a alternativa, se você perceber que o dinheiro vai para o seu bolso, a gente diz que é enriquecimento ilícito. Se o dinheiro vai para o bolso de outra pessoa, a gente diz que causou um prejuízo ao erário. E se eu firo qualquer princípio constitucional, significa dizer que eu feri um princípio. Então, se o caso fere ou o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, feriu esses princípios, que são os princípios expressos lá no artigo 37 da Constituição, já existe uma grande possibilidade de ser você só observar aqui, ó. Se você prestar atenção aqui, ó, frustrar licitude, aqui seria a moralidade. Praticar ato administrativo visando fim proibido de lei seria a legalidade. Facilitar a aquisição de bens públicos, o preço superior ao de mercado, também oferia ali a impessoalidade, porque se eu estou dando superior, né? Agora, se eu digo que esse dinheiro vai para o bolso de outra pessoa, seria prejuízo ao erário. Deixar de prestar conta seria o quê? Publicidade. Entendeu, meu aluno? Então, a lógica vai ser essa. Essa termina sendo a lógica. Outra informação importante que você precisa aqui na lei de improbidade para a sua prova, e que só existe agora ato de improbidade. Lembre-se que não é crime de improbidade administrativa. Eu não falo crime de improbidade administrativa, eu falo de ato de improbidade administrativa. Porque é uma sanção de natureza civil administrativa. A improbidade administrativa, a sanção é civil administrativa. Hoje, eu só respondo por atos dolosos e com fim específico. Ou seja, eu preciso do dolo geral, por exemplo, frustrar a ilicitude de processo licitatório. Mas eu estou frustrando o processo licitatório com qual finalidade? Obter uma vantagem. Aí, ó, eu tenho uma finalidade. Entendeu qual é a lógica? Então, eu preciso ter a finalidade específica, que a gente chama de dolo específico. É aquela mesma ideia que nós trabalhamos lá na lei de tortura. Perfeito? Então, hoje, deixo bem claro isso, hoje só se responde por lei de improbidade administrativa se o dolo é geral, só na modalidade dolosa e com dolo específico. Vamos lá. Questão 8. A Guarda Municipal, conforme o parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição Federal e o Estatuto das Guardas Municipais, é uma agência administrativa municipal que pode ser criada por lei específica da Câmara dos Vereadores da cidade, como instrumento de segurança pública do município.
seus componentes possuem as mesmas prerrogativas e obrigações legais que os funcionários municipais. De acordo com a Lei 13.022, são princípios mínimos de atuação das guardas municipais. 1. Proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas. Perfeito. Preservação da vida, da redução do sofrimento e da diminuição das perdas. Perfeito. Patrulhamento preventivo e o compromisso com a evolução social da comunidade. Perfeito. Uso progressivo da força. Uso progressivo da força. Certíssimo. Então, ó, dos itens verifica que estão corretos quem? Todos. Todos. Todos, 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 todos. Beleza? Então, aqui todos estão corretos. Todos estão corretos. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui os princípios, né? Proteção de direitos humanos fundamentais, preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas, patrulhamento preventivo, compromisso com a evolução social da comunidade e uso progressivo da força. Vamos embora. Carlos possui uma arma de fogo regularmente registrada em sua residência, ou seja, ele tem a posse. Em determinado momento, deixou de adotar cautela necessária permitindo que o menor de 18 anos se apoderasse da arma de fogo que estava sob sua posse. Considerando disposto na Lei 10.826, assinala a alternativa correta. A conduta de Carlos é permitida, desde que o menor não efetue disparos. Não. É um crime formal. A conduta de Carlos configura apenas infração administrativa. Também não, é crime. A conduta de Carlos é irrelevante juridicamente. Não, é crime. A conduta de Carlos caracteriza omissão de cautela, por deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos se apodere da arma de fogo sob sua posse ou propriedade. Letra D. E a conduta de Carlos somente seria punível se o menor utilizasse a arma para a prática de crime. Também não. É um crime formal e de boa. Beleza? Vamos lá. Quero trazer para você algumas dicas rápidas aí, ó. Porte de arma. Só que se você tiver o porte e o registro estiver vencido, é crime. Se você tiver a posse e o registro estiver vencido, não é crime. Não é crime. Muito cuidado. A posse com registro vencido é apenas uma infração administrativa. É uma infração administrativa. Arma desmontada ou desmuniciada a crime. Só que ela não majora o 157. Vamos imaginar que eu tenho o uso de arma de fogo e vou fazer um roubo com arma de fogo sem munição. Não vai ser roubo majorado com o uso de arma. Sacou? E, consequentemente, não vai ser hediondo. Arma, brinquedo, né? Não vai majorar também, ó. Arma de brinquedo, simulacro, réplica, não há crime. Não vai ser crime. Nenhum desses três não é crime da lei do Estatuto do Desarmamento. Arma branca também não é crime. Cuidado que a arma branca ela só vai majorar o roubo de 1/3 à metade. A arma branca, ela majora o roubo de 1/3 até a metade. E a nossa última questão, a lei número 13.675, institui o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, e criou a Política Nacional de Segurança e Defesa Social, assinala a alternativa que apresenta apenas integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública. Polícia Federal, Distrito Federal, não. Distrito Federal vai embora. União vai embora. Vou logo matar aqui. Eu faço assim. Eu vou detonando já. Ó, aqui, ó. Órgão do Sistema Penitenciário, Polícia Federal, Corpo de Bombeiros. Beleza. Ó, eu vou logo matando aqui, ó. Ó, aqui, ó. Vou logo matando. Por quê? Porque você sabe, ó, na lei eu tenho os estratégicos, ó. É bem simples, ó. Eu faço todo tipo de questão, eu faço assim, ó. Eu venho aqui para os estratégicos e sei que o estratégico é a União, os estados, Distrito Federal e os municípios, certo? E tem os conselhos de segurança pública e defesa social dos 3 entes federados. Pronto, acabou. São os conselhos. Então, esses são os estratégicos, não tem erro. Você sabe desses. Por exceção, você pega os operacionais. Quem são os operacionais? Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícias Militares, Corpo de Bombeiros Militares, Guardas Municipais, órgão do Sistema Penitenciário,
institutos oficiais de criminalística, Secretaria Nacional de Segurança Pública, Secretaria Estadual, Secretaria Nacional de Defesa Civil, Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, agentes de trânsito, Guarda Portuária e a Polícia Legislativa. Por exceção, eu vou lá e retiro os demais. Beleza? Vou lá e retiro os demais. Show? Então, assim, meu aluno, nessa noite de sábado, nós trazemos aí o quê? Nós trouxemos para você o quê? Um rolzinho de questões para você aí, ó, aquecer. Às vezes essas lives são boas, sabe por quê? Porque às vezes o aluno está um pouco desmotivado, está sem ânimo para estudar. E responder questão aqui, ó, junto com o professor, dá um gásinho a mais, beleza? Lembrando que qualquer dúvida com relação a essas questões ou qualquer outra dúvida, basta mandar uma mensagem para mim no @prof.jean, @prof.jean.valnei. Aproveita e segue lá o professor. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode mandar ali um direct para mim, eu estarei à disposição, beleza? De boa? Então, ó, minha continência e respeito, continue estudando, que estudar para concurso é a melhor decisão que você pode tomar para a sua vida. Vamos embora. Valeu! A maior revisão de véspera do Nordeste está de volta, agora para a Guarda Municipal de Sobral. Se você já participou de uma MRV da Tribo, sabe que isso aqui é outro nível. Depois de milhares de aprovações em todo o Brasil, chegou a hora da Guarda Municipal de Sobral. Serão 12 horas de revisão intensiva com foco total na banca Consulpan, questões, flashcards, material impresso exclusivo e os melhores professores do Brasil revisando todo o edital. O encontro acontece no dia 17 de outubro, a partir das 8 da manhã, em Fortaleza. O credenciamento começa às 6 horas. Garanta sua vaga no primeiro lote por apenas 10 vezes de R$ 16,70. Prepare-se para viver a MRV mais insana da história e chegar na prova pronto para conquistar sua aprovação. Atenção, senhores! Fala, meu aluno! Fala, minha aluna, e aí, como é que vocês estão? Muito boa noite, tá? Sabadão daquele jeito, estudando, papirando para o concurso aí da Guarda de Sobral. Show de bola? Estou aqui responsável por trazer algumas questões da nossa querida disciplina de Direito Penal, que por sinal vai ser, ó, daquele jeitinho, você sabe como é. Questão de Direito Penal, banca Consulpan, pode ficar sossegado que nós vamos te entregar todas as ferramentas que você precisa para ser aprovado nesse concurso da Guarda Municipal aí de Sobral. Show de bola? Sempre que o prof estiver olhando aqui para a lateral, eu estou acompanhando os senhores, tá? Então, sempre que precisar, pode jogar a tua dúvida, entre em contato comigo, entre em contato com o time da tribo, que nós estamos à tua disposição. O segredo aqui é ajudar, o segredo aqui é contribuir na jornada dos senhores. Que até porque eu sei, eu passei por um momento que você está passando agora, com o edital aberto, se preparando, na agonia, às vezes gera uma dúvida ou outra. E, cara, pode se sentir à vontade aí de entrar em contato com a gente, tá? E sanar todas as suas dúvidas. Este momento não é momento de ficar com dúvida. Não é momento de ficar aí doido, procurando sanar sozinha. ChatGPT, né? Hoje, o foco dos alunos, e muito cuidado, pode ser uma ferramenta bacana se utilizada da melhor forma, mas também pode prejudicar. Então tenham bastante cuidado com essas coisas aí que vocês estão fazendo, né? ChatGPT, a Rita ali, né? Show de bola. Tô conversando aqui, que é o tempo que vocês entram. Espero do fundo do coração que vocês compreendam. Trouxe 10 questõezinhas hoje, tá? Vamos trabalhar toda a parte especial. A parte ali dos crimes, tá? Foi cobrado na tua prova dos crimes contra a pessoa, dos crimes contra o patrimônio, contra a dignidade sexual, também crimes contra a administração pública. E eu trouxe várias questões para a gente poder abordar por completo essa parte aí hoje. Fechou? Tá junto comigo? Vamos cuidar? Vamos querer?
Show de bola. Vou jogar o materialzinho aqui e você cuida junto comigo. Ó, mais uma vez, pré-requisito para passar nesse concurso é o quê? É seguir o prof, viu? Ó, prof, underline, Arthur Ferreira. Arthur Ferreira. Show? Já foi seguir? Foi? Tu já foi seguir? Foi, né? Pois vamos cuidar. Primeira questão já está na tela dos senhores aí. Sobre o crime de homicídio, considerando as disposições do Código Penal, assinale a alternativa incorreta. Muito cuidado com questões como essa. Já vou abordar antes mesmo da gente iniciar nas alternativas. Por quê? Cara, uma coisa é tu fazer a prova aqui. Uma coisa é tu fazer ela tranquilo, como quem não quer nada. Às vezes até deitadinha aí, tu tá de boa assistindo essa live agora. Não sei em que momento do estudo você está. Mas na hora da prova, a ansiedade bate, o nervosismo, a agonia, o medo. Pô, é muito fácil tu passar por isso aqui e não perceber que a questão tá pedindo a incorreta. E não que seja o caso da nossa questão, vamos até ver isso aqui. Mas na maioria das vezes, a letra A é a que está mais correta, é a mais certa de todos. E aí o desavisado que não viu que pediu a incorreta e pensou que era a incorreta, ele vai lá e marca a letra A, nem lê o restante e vai para a próxima. E aí acaba perdendo uma questão por falta de atenção. E às vezes é o quê? É o pontinho da desgraça. O que é o pontinho? Tu vem aqui e diz, eita, cara, eu tô com dúvida na letra A e na letra D, né? Aí tu cancela o resto. Ó. Tu vem aqui na C, tu faz isso e tu faz isso na B. Ó. Pronto. No final eu volto pra ver. Cara, no final, quando tu voltar, tu vai voltar na agonia. O tempo já tá acabando, né? Tu tá ali na agonia ainda de passar o gabarito. Então, quando tu volta, tu não vai ver mais se é correta ou incorreta. Tu vai vir pros dois pontinhos aqui, ó. Vai ver qual é a mais certa e marcar entre as duas. Muito cuidado, tá? Muito cuidado. Quem avisa, amigo é. Se eu estou te falando isso, é porque acontece, tá? Acontece nas melhores famílias e não vai acontecer com você. Bora pra questão. Ela quer a incorreta. No homicídio privilegiado, a redução de pena pode ocorrer quando o agente atua impelido por motivo de relevante valor social ou moral. Isso aqui tá certo, prof? Tá, sim, senhor. Por quê? Porque o artigo 121 parágrafo 1º, ele traz as possibilidades do homicídio privilegiado. E um dos requisitos é esse, que ele esteja atuando impelido, né, sob domínio, impelido de relevante valor social, relevante valor moral ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. E veja bem que domínio e influência são duas coisas totalmente diferentes, você não vai errar isso aqui na sua prova. Veja, sob domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima. Sob domínio de violenta emoção é diferente de sob influência de violenta emoção. Muito cuidado, não erre essa questãozinha na sua prova. Show? Letra A, tá tudo certo e nada errado. Vamos ver o restante? Letra B. O domínio de violenta emoção pode ensejar a redução de pena, quando o homicídio é praticado logo em seguida à injusta provocação da vítima. Deixa eu fazer um resumozinho logo para ficar completo aqui, né? Ó, homicídio privilegiado. Homicídio privilegiado. Vai haver uma redução de pena. O juiz pode, veja que o juiz pode, não é o juiz deve, ele pode, é discricionário da parte dele. Ele pode reduzir a pena. Ele reduz de quanto? De 1/6 a 1/3. 1/6 a 1/3. Porém, entretanto, contudo, todavia, existe um tal dos requisitos. Quando é que ele pode fazer isso?
quando o homicídio for praticado por relevante valor social ou moral ou sob domínio de violenta emoção, de violenta emoção. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Show. É isso que a lei traz como hipótese do homicídio qualificado. Homicídio qualificado não, perdão. Homicídio privilegiado. Então eu vou praticar o homicídio por relevante valor social que atinge a sociedade de forma geral ou moral em relação à pessoa, ou ainda sob domínio. Tá dominado, tá tudo dominado. É isso aí mesmo. Lembra dessa musiquinha e tu não vai errar, porque não tá influenciado, tá dominado. Show? Tá dominado. Tá tudo dominado. É isso aí mesmo. Show, show, prof. Agora sim eu vou lembrar. É isso aí que eu quero, somente. Bacana. Quem é que vai praticar? Quem é que vai conceder o privilégio? O juiz. E o juiz, ele pode. Ele não deve. Ele pode. Show? Fechou? Fechou. Vamos embora. O que é que a letra C traz pra gente? O homicídio praticado contra membro do Poder Judiciário no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente, inclusive por afinidade, até o 3º grau. Em razão dessa condição, pode configurar homicídio qualificado. Veja bem, meu lindo, ó, isso aqui é atual, tá? É uma nova redação. Isso foi incluído há pouco tempo no Código Penal, no ano de 2025. No ano de 2025, tá? E é uma das possibilidades, assim como o homicídio praticado também contra os agentes do 142, que são as forças ali, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, né? E também o 144, que é as Forças de Segurança Pública. Fechou? Também contra os parentes consanguíneos até o 3º grau, da mesma forma. Show! E por último, não menos importante, letra D. O homicídio praticado nas dependências de instituições de ensino constitui causa de aumento de pena no homicídio simples, não sendo hipótese de homicídio qualificado. Negativo. Gabarito da nossa questão só pode ser a letra D. Por quê, prof? Porque o homicídio, quando é praticado nas dependências de instituições de ensino, seja ela pública ou seja ela privada, vai ser um homicídio qualificado, inclusive com uma pena de 12 a 30 anos. Show de bola? Não esqueçam desta atualização também aí, que veio junto, inclusive, com essa de cima, de 2025 aí. O crime de homicídio praticado nas dependências da escola, ele é qualificado. E além disso, ainda pode ter o qualificado majorado. Existem ainda alguns aumentos quanto a este crime. Muito cuidado. Esta é uma aula de revisão e direcionamento, e você fique atento a este crime aqui de homicídio. Letra D é o nosso gabarito. Vamos para a segunda? Considerando as alterações promovidas na legislação penal acerca do feminicídio e do vicaricídio, assinale a alternativa correta. O feminicídio permanece previsto como qualificadora do homicídio, enquanto o vicaricídio é crime autônomo. Negativo. O feminicídio e o vicaricídio são 2 crimes autônomos. Hoje, tanto o vicaricídio quanto o feminicídio não faz parte de qualificadora do homicídio. Antigamente, o crime de feminicídio realmente ele era uma qualificadora, tá, do crime envolvendo aí o homicídio. O homicídio qualificado pelo feminicídio. Hoje, não mais. Hoje, o feminicídio é um crime autônomo, assim como o crime de vicaricídio, que inclusive é deste ano, né, ó, de 2026. E o que é novo costuma ser cobrado. Bora lá, letra B. O vicaricídio consiste em matar qualquer pessoa ligada efetivamente a uma mulher.
independente da sua finalidade do agente, no contexto de que o crime é praticado. Negativo. O crime de vicaricídio, ele consiste sim num crime autônomo. A pessoa vai matar, ó, vicaricídio. A pessoa vai matar um ascendente, um descendente, um dependente, que mais? Um enteado. Para quê? Com um fim específico, possui um dolo específico. Dolo específico. Não é simplesmente matar esta pessoa e acabou. Negativo. Possui um dolo específico. Qual é o dolo específico? Causar sofrimento. Causar sofrimento. Causar uma punição. Causar um controle. Em relação de quê? De violência doméstica e familiar. No contexto de violência doméstica e familiar. Seja contra a mulher. Vicaricídio é atingir o ascendente, o descendente, o dependente, o enteado, com um dolo específico, de atingir a mulher, de fazer ela sofrer. Então é, por exemplo, esse caso que aconteceu do pai que matou o filho para atingir a mãe. Este é o crime de vicaricídio. Hoje punido, tá? No Código Penal aí. Veio com esta nova atualização aí de 2026. Então, possui uma finalidade específica. Letra C. O feminicídio constitui crime autônomo. Ocorre quando uma mulher é morta por razões de condição do sexo feminino. Assim, consideradas as circunstâncias que envolvam violência doméstica e familiar, ou menosprezo ou discriminação à condição. Acabou. Só pode ser a letra C. Onde é que está o crime de feminicídio? Artigo 121A. Show? Enquanto o crime de vicaricídio é o 121B. Matar a mulher por razões de condição do sexo feminino é o crime de feminicídio. E letra D. Feminicídio e vicaricídio são qualificadores do homicídio negativo. Só resta pra gente a letra C. C de consignado. Massa? Show. Lembre-se, os dois são crimes autônomos, não mais qualificadores ou majorantes. Terceira questão. Agora sobre lesão corporal, né? Constitui, ainda está dentro aqui dos crimes contra a pessoa, tá? Dentro do teu edital, crimes contra a pessoa. Constitui resultado caracterizador de lesão corporal de natureza gravíssima. Vamos lá, lesão corporal. A lesão, ela pode ser grave e ela pode ser gravíssima. Lesão pode ser grave e pode ser gravíssima. Além da lesão leve, além da lesão seguida de morte, eu quero trabalhar essas duas, que é o que a banca gosta de fazer. Lembre-se, sempre que vier lesão grave na sua prova, você vai lembrar de um bizu. Qual é o bizu? PIDA. PIDA. Já dizia meu pai, PIDA, porque peça é de moto, né? Vai pedir alguma coisa? Não é peça, é PIDA. Mas não, é só pra gente lembrar do bizu. PIDA, show? Já se for lesão gravíssima, você vai lembrar do PEIDA. Vamos lá, como é que funciona? Falou de lesão leve, você vai lembrar do PIDA. O que seria o PIDA? Letra B vai ser o perigo de vida. Perigo de vida. Letra I, você vai colocar que é a incapacidade. Incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. Por mais de 30 dias. Depois disso, a gente vem para a letra D. D é o quê? Debilidade permanente. Debilidade permanente. De membro, sentido ou função. E por último, não menos importante, a aceleração do parto.
aceleração do parto. Já em relação à gravíssima, você vai lembrar do PEIDA. Letra P, não é mais perigo de vida, é perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Letra E é enfermidade, enfermidade incurável. Letra I, não confunda a letra I aqui, porque aqui é a incapacidade da mesma forma, incapacidade. Mas esta incapacidade, ela é permanente e é para o trabalho, não é para as ocupações habituais. E não tem a quantidade limite. Aqui é para o trabalho. Deixa eu só ajeitar isso aqui, tá? Show. Depois disso, vem o quê? A letra D. Deformidade permanente. Deformidade não é debilidade, é deformidade permanente. E por último, aborto. Pronto. Decorou as duas situações, você já vai ter decorado aí grande parte do que é cobrado dentro das lesões corporais. A lesão grave tem uma pena, a lesão gravíssima tem uma pena mais grave, tá? Esses são conceitos doutrinários, já que o próprio Código Penal ele só traz expresso a lesão grave, não traz o termo gravíssimo. Fechou? Mas você tem que decorar esse bizu. E agora, ó, fica fácil, meu filho. Constitui característica de lesão corporal gravíssima. Gravíssima é PEIDA. Perigo de vida. Opa, aqui é grave. Debilidade permanente de membro, sentido ou função. Debilidade é grave. Incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias é grave. Só resta pra gente letra D, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, que é essa danadinha aqui, ó. Gabarito, letra D de doido. Vamos lá. Quarta questão já está na telinha. João, utilizando-se de quê? De meio fraudulento eletrônico, consegue acessar remotamente o aparelho celular de Maria. E sem que ela voluntariamente lhe entregasse qualquer valor, realiza o quê? A subtração de valores existentes em sua conta bancária. Foi Maria que entregou? Foi não. Eu já sei o que é que a banca vai querer fazer com esses senhores aqui. Cara, falou de fraude, a banca vai querer confundir furto mediante fraude e a fraude eletrônica, que é a fraude lá do crime de estelionato. Muito cuidado quanto a isso. Veja bem, para de copiar, para de ler a questão e olha aqui para o prof. Se porventura você identificar que a vítima foi enganada e ela praticou alguma ação, seja colocar seus dados na conta bancária, seja ela precisou fazer algo, esse crime será de estelionato. A vítima foi enganada e ainda fez acontecer. Outra coisa é, a vítima ela pode até ser enganada, mas eu vou utilizar esse engano para amenizar a vigilância sobre o bem e eu ir lá e tomar, eu ir lá e subtrair. Crime de furto mediante fraude. Não confunda essa situação, veja como fica mais fácil. Considerando a distinção entre furto mediante fraude e estelionato, assinale a alternativa correta. Configure estelionato mediante fraude, pois toda fraude praticada por dispositivo informático afasta o crime de furto. Negativo. Configura furto mediante fraude, cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, pois a fraude é utilizada para possibilitar a subtração. Possibilitar o quê? A subtração, sem a entrega voluntária do patrimônio pela vítima. Quando a vítima faz a entrega, oi, aqui é do banco, né? Aí faz aquela vozinha bem bonita para falar. Eu já fui atendente, viu? Eu já trabalhei de telemarketing, hoje eu estou me vivendo a minha melhor vida, passei em 8 concursos, sou policial militar do estado do Ceará, estou aprovado no concurso da Polícia Civil, mas a gente só vê o hoje, né? Uns anozinhos atrás eu estava lá, atendimento net, boa noite, meu nome é Arthur, com quem eu falo, por gentileza, né? Então aí chega a pessoa e diz, ei, aqui é do Banco do Brasil, estou entrando em contato para poder fazer uma atualização do seu aplicativo. Para isso, você precisa entrar no nosso aplicativo, que eu estou te encaminhando o link, colocar os seus dados e tal. A vítima vai lá e faz.
Crime de estelionato, ela está sendo enganada e ela está agindo. Outra coisa é a vítima não está entregando seus bens, a vítima nem sabe o que é que está acontecendo e eu vou lá, utilizo esse meio fraudulento para ir lá e tomar o bem dela. Tomar sem que ela participe, sem que ela me entregue. Este crime será o crime de furto. Fechou? Massa? Show de bola. Letra B só pode ser o nosso gabarito. Letra B. Eita, prof, o senhor foi atendente de telemarketing, então eu posso ser também. Cara, tudo é possível ao que crê. Você é dono do seu próprio futuro. Vamos lá. Quinta questão. Durante um assalto mediante grave ameaça, se é assalto mediante grave ameaça, é o crime de roubo. Já estamos trabalhando aqui os crimes contra o patrimônio, tá? O agente subtrai o aparelho celular da vítima. De acordo com a atual redação do Código Penal, a circunstância de o objeto subtraído ser aparelho de telefonia celular vai acontecer o quê? Constitui qualificadora do crime de roubo, constitui causa de aumento de pena do crime de roubo, transforma o fato em crime autônomo, distinto do roubo, ou não produz qualquer consequência. E aí, prof, o que é que acontece? Ó, presta atenção, mais uma vez, a atualizaçãozinha aí recente de 2026, tanto para o crime de furto, 155, quanto para o crime de roubo, artigo 157. É o quê? Se o furto ou o roubo for praticado e este furto ou roubo for de celular, computador, telefonia ou qualquer outro meio assim eletrônico, ei, cuidado. Por quê? No crime de furto qualifica. No crime de roubo, majora. Veja bem, no crime de furto qualifica. No crime de roubo, majora. Não confunda, meu lindo. Não confunda, pelo amor do meu bom Deus. Tá lá no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 9 do Código Penal. Show? Não confunda. Constitui causa de aumento de pena, letra B, o nosso gabarito da quinta questão. Vamos lá, prof, vamos para a sexta. Cuida. Muito cuidado com essas atualizações, tá, meu lindo? Olha para mim. Muito cuidado. Atualização, cara, eu vou falar isso para vocês direto. É comum. Vou falar quem é repetitivo, que aí você vai abrir do olho e não vai vacilar quanto a isso. O que tiver de atualização, leve para sua prova, que a chance é maior de ser cobrado. A gente acabou de passar do concurso do TJ e vimos que tudo que tinha de atualização, inclusive do crime de furto, inclusive também tratando aí sobre o vicaricídio. Então, muito cuidado quanto a isso, tá? Porque o que é atual vai ser cobrado, com toda certeza do mundo. Sexta questão. Carlos recebe legitimamente do seu amigo um notebook, emprestado pelo período de 1 semana. Encerrando o prazo, ele decide ficar definitivamente com o bem e passa a agir como se fosse seu. Em situação diversa, Pedro, desde o início, utiliza fraude para induzir uma vítima em erro e obter dela entrega de um notebook. As condutas de Carlos e Pedro configuram respectivamente. Se tem respectivamente, meu filho, é a mesma coisa de dizer nesta ordem. Que ordem, prof? Essa aqui, cabeça, ó. Carlos e Pedro. Carlos praticou o quê? A partir do momento que Carlos ele recebe o bem legitimamente, ei, cara, ó, tô te emprestando esse celular, show? Daqui pro mês que vem tu me devolve? Eu pego e digo, rapaz, esse celular, eu acho que dá uns 6 mil pontos. Se eu vender 6 mil, dá para eu pagar uma parte das dívidas, limpar meu nome. Quer saber de uma coisa? Vou devolver, não. Vou não. E eu começo a agir como dono da coisa. Veja, este bem veio legitimamente para mim, legalmente falando. Foi entregue para a minha pessoa. Eu não subtraí, eu não roubei. Não foi mediante violência, não foi mediante grave ameaça, não foi mediante extorsão, constrangimento negativo. O bem foi legítimo, foi entregue. E aí, em momento posterior, vai mudar o meu ânimo e agora eu quero fazer outro uso como dono. Agora eu vou agir como dono na posse deste objeto. Outra coisa é eu induzir alguém a erro para que ele me entregue o bem. Já não foi mais legítimo. Imagine aí, eu
franelinha, decido pegar o terreno que está ali na esquina, dar uma pintada nele, colocar uma faixa de lava-jato, e quando os caras for encostar o carro, em vez de eu pedir dinheiro, eu vou dizer, ei, cara, quer deixar o carro ali para dar uma lavada e tal, e fingir que é um lava-jato, ó. Eu estou induzindo alguém a erro. Não existe lava-jato, é só de laranja. E aí o cara diz, ei, coloca lá para lavar, tá show. E aí eu pego o carrinho, ó, estelionato. Show? Não confunda. Vamos embora. O que mais? Tá batido. Carlos praticou o crime de apropriação indébita. E Pedro, que utilizou a fraude para induzir, cometeu o crime de estelionato. Qual o gabarito? Letra C de consignado. Show de bola, prof. Mais homem, só isso. Somente, cara. Só isso e nada mais. Porém, cuidado. Aqui parece ser tranquila, aqui parece ser mais fácil. No momento da tua prova é outra história. Arthur, pois eu não tô achando fácil não, eu tô achando é difícil. Provavelmente você tá ou não tá em dias com o seu período ali de revisão, que é importante, principalmente nessa reta final. Eventos como esse aqui, que a tribo proporciona, não deixa de ser uma boa ferramenta, porque realmente é uma revisão direcionada para os assuntos mais importantes. Aqui não é questãozinha aleatória, a gente escolhe as questões, a gente produz um material e tudo são apostas de uma pessoa que tem vasta experiência, tem uma bagagem com concurso público, não é me gabando, eu falo isso para que você tenha confiança e eu te dê credibilidade de te mostrar que eu sei o que eu estou fazendo. Mas não depende só de mim a tua aprovação, depende de ti, depende da tua entrega, depende da tua revisão, depende das tuas estratégias. Então, se tá bom, show. Se não tá, pega esses tópicos aqui, do próximo professor também, e aí junta o que tu teve de dificuldade para que você faça uma revisão direcionada e pegue uma bagagem, pegue uma experiência quanto a esses assuntos, que por sinal, é certeza, vir na sua prova essa parte especial. Show de bola? Vamos lá. 7ª questão. A respeito dos crimes de estupro e de violação sexual mediante fraude. Aqui são os crimes contra a dignidade sexual, né? Que também está no seu edital. Vamos lá. Tanto o estupro quanto a violação sexual mediante fraude exigem violência ou grave ameaça contra a vítima. E aí? Tem certeza? Negativo. A violência, tá? Cadê? Tanto o estupro quanto a violação sexual mediante fraude é ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça, dificulte a defesa. Veja, a lei não fala de violência ou grave ameaça. Já no crime de estupro, não. É um meio, né? O crime de estupro é necessário a violência ou a grave ameaça. Violência ou grave ameaça. No crime de violação, não. Letra B. Se, por exemplo, vamos voltar. Se, por exemplo, a letra A falasse que os dois tipos aí podem envolver conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, aí estaria certo. Mas trazer que os dois têm que ter a violência ou a grave ameaça é que torna errado. Show? Letra B. No estupro, o constrangimento ocorre mediante violência ou grave ameaça. Na violação, mediante fraude, o agente utiliza fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Esse outro meio poderia ser a violência? Sim, mas não está no núcleo, não está escrito que ambos necessitam de violência ou grave ameaça. Só resta para a gente aqui marcar a letra B. Lembre-se, o crime de estupro está lá no artigo 213, tá? Artigo 213. Enquanto o violação sexual mediante fraude, violação sexual mediante fraude é o artigo 215. Lembrem de revisar. Show? 8ª questão. Um servidor público
Fez o quê? Exigiu de um particular determinada quantia indevida em razão da sua função. Outro servidor, também em razão da função, apenas solicita vantagem indevida. Considerando os crimes contra a administração pública, é correto afirmar que as condutas configuram, respectivamente, o que é que eu te falei? Os crimes contra a administração pública. Presta atenção, só o verbo. Na maioria das vezes eu não gosto de ficar preso só a bizu, mas também eu não gosto, tô pouco me lixando para a parte do juridiquês. Por quê? Porque depois que eu parei e entendi que para passar em concurso eu só preciso acertar a questão, cara, esquece a parte do juridiquês, a não ser que seja necessário uma coisinha ali ou outra. Na maioria das vezes, só pelo verbo você vai conseguir matar as questões. E o verbo do crime de concussão é qual? É exigir. E o verbo do crime de corrupção passiva é qual, prof? Solicitar. Solicitar. Receber. Ou aceitar promessa. Fechou. Opa, ó. Exigiu e solicitou. Exigiu e solicitou. Gabarito, prof, é qual, hein? Concussão e corrupção passiva só pode ser a letra B, né? Isso aí mesmo. Porém, entretanto, contudo, todavia, muito cuidado com o crime de concussão. Por quê? Porque também existe outro crime que é o excesso de exação, que também possui o verbo exigir. Tá? Mesmo verbo. Muito cuidado. Porém, no crime necessariamente de excesso de exação, se você ler, você vai ver que esta exigência que o funcionário público vai fazer é de tributo ou contribuição social. Então, pelo texto em si da lei, dá para você matar. Agora, o cara que vai para a prova e só vê exigir concussão e não lê o restante, aí tá lá. Funcionário público que exige tributo ou contribuição social. O que é que acontece? Fumus legis comixe delicti. Você já sabe o que é isso, né? Se lascou todinho. Vai errar uma questão por falta de atenção ou por pressa. Gabarito da 8ª questão só pode ser a letra B. Vamos lá. 9ª questão. Um funcionário público deixa indevidamente de praticar ato de ofício para satisfazer sentimento pessoal de vingança contra determinado administrado. A conduta caracteriza o papai, só pode ser o artigo 319. Artigo 319 é o crime de prevaricação. Prevaricação. O crime de prevaricação é o funcionário público que vai ou retardar ou vai deixar de praticar ato de ofício. Ou ele deixa, no geral, de praticar, ou ele vai fazer na maciota, devagarzinho, como quem não quer nada. E ainda existe a possibilidade também, coloca aí, de ele praticar um ato contra disposição expressa. Praticar ato contra disposição expressa. Mas não é simplesmente o funcionário público praticar esse ato. Exige-se para o crime de prevaricação um negocinho chamado dolo específico. Não é simplesmente a vontade nua e crua, lá ele, de praticar o crime. É um dolo específico, é uma finalidade a mais. Qual é a finalidade? Satisfazer.
satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Show? Tranquilinho? Questãozinha completinha. Por quê? Porque ele deixou de praticar, ó, o funcionário público deixou de praticar, tá batendo? Deixou de praticar um ato de ofício para satisfazer um sentimento pessoal. Satisfazer um sentimento pessoal. E esse sentimento foi o de vingança. Cara, morreu Maria Preá. Por quê? Porque foi um funcionário público que praticou. E este crime é um crime próprio, que só pode ser praticado pelo funcionário público. Então, só cabe aqui o crime de prevaricação. Letra C, tá? Letra C. Lembre-se, exige-se um dolo específico, uma vontade livre e consciente, não somente de praticar o ato, por exemplo, de retardar o ato de ofício, de deixar de praticar o ato de ofício. Eu deixo de praticar para satisfazer, seja um interesse em si ou um sentimento pessoal. Fechou? Crime de prevaricação, tá batido. Sem mais delongas, vamos para a 10ª questão, que não deixa de ser importante. Um particular oferece vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a retardar ato de ofício. 2. Diretor de penitenciária deixa de cumprir o seu dever de vedar o preso acesso a aparelho telefônico que permita comunicação com o ambiente externo. E por último, um funcionário público retarda indevidamente o ato de ofício para satisfazer interesse pessoal. Opa, prof, acabamos de ver, ó, o item 3 só pode ser prevaricação. Então, ó, é ser esperto, papai. Só tem duas. Ou é letra D ou é letra A. Aí a gente vem pro próximo. Vamos de baixo para cima. Diretor de penitenciária que deixa de cumprir o seu dever de vedar o preso o acesso a aparelho telefônico. Qual o crime? Corrupção passiva ou prevaricação imprópria? Professor, aqui eu vou ser inteligente, ó. Por quê? Porque assim eu vou associar. O senhor disse que o crime de prevaricação ele vai deixar de praticar alguma coisa ou ele vai retardar, né? Aqui também o cara deixou, ó. Será essa prevaricação imprópria? Existe isso mesmo? Existe, tá? Prevaricação imprópria tá lá no artigo 319A. Artigo 319A. É a conduta do diretor de penitenciária ou agente que deixa de cumprir aí, né, o seu dever de vedar o preso o acesso, seja aparelho telefônico, rádio ou similar. Show? É chamado de prevaricação imprópria. Leve para a sua prova. Prevaricação imprópria. Sendo assim, só resta para a gente a letra A. Por quê? Porque o particular aqui, ó, ofereceu. Se ele ofereceu, é ativa. É ele que está oferecendo. Letra A é o gabarito. Muito cuidado. Corrupção passiva. Solicitar, tá? Já na corrupção ativa, eu vou oferecer. Cara, deixa eu ir embora dessa blitz, ó. Tá aí um dinheirinho para tu. A partir do momento que o cara recebe, o funcionário público pratica o crime de corrupção passiva, enquanto o particular pratica o crime de corrupção ativa. Show de bola? Deu para aprender, deu para fixar. Então faz o seguinte, cara, dá uma moral pro pai. Mais uma vez, me segue no Instagram, curte aqui essa live, né, para poder entregar para mais pessoas. E é isso aí, vem ser tribo junto com a gente. Estou aqui para somar, para te ajudar. E toda e qualquer dúvida que você tiver, meu lindo, ó, presta atenção, é só entrar em contato comigo, que eu estou à tua disposição. A gente só tem cara de nojento mesmo e de brabo, mas nós estamos aqui para ajudar. Eu quero ver o concurseiro feliz, o concurseiro aprovado e depois eu comer naquele velho churrasquinho, que aí é um pré-requisito, né? Você tem que me chamar quando for aprovado. Desde já, ó, minha continência para os senhores. Tenham aí uma ótima noite de estudos. Continuem papirando, que, cara, concurso público é uma fila. E quem sabe se a tua hora não tá chegando agora, né? Continua firme na missão, que vai dar tudo certo. Conta comigo, conta com a tribo. Tamo junto. Valeu. É nóis, senhores. A maior revisão de véspera do Nordeste está de volta, agora para a Guarda Municipal de Sobral. Se você já participou de uma MRV da Tribo, sabe que isso aqui é outro nível. Depois de milhares de aprovações em todo o Brasil, chegou a hora da Guarda Municipal de Sobral. Serão 12 horas de revisão intensiva com foco total na banca Consulpan.
Questões, flashcards, material impresso exclusivo e os melhores professores do Brasil revisando todo o edital. O encontro acontece no dia 17 de outubro, a partir das 8 da manhã, em Fortaleza. O credenciamento começa às 6 horas. Garanta sua vaga no primeiro lote por apenas 10 vezes de R$ 16,70. Prepare-se para viver a MRV mais insana da história e chegar na prova pronto para conquistar sua aprovação. Atenção, senhores! Doch der Zug ist längst hier Großstadt. Auge vom Sturm, fahren durch die Nacht, die Kanten voller Großstadtkönige. Bauen uns den Thron von Beton zu Gold, wir holen die Million. Wir sind die Welle, die das ganze System bricht. Und alles hält mächtig,